Boas-vindas a mais uma análise aqui da Forge College. Hoje a gente vai sintetizar aquelas lições anteriores sobre depuração e criar um modelo de verdade totalmente reproduzível para as ferramentas de desenvolvimento da Solana. Na nossa última conversa, a gente mergulhou fundo no processo de conectar falhas de integração contínua com incompatibilidades locais, né? A gente comparou logs de construção, usou flags determinísticas, deu uma de detetive com commits de configuração e o resultado foi um diagnóstico super preciso. Bom, é exatamente essa a nossa base agora. Vamos pegar todo aquele esforço isolado de correção e transformar a coisa toda num fluxo integrado, prontinho para a colaboração em equipe. Dando uma olhadinha rápida na nossa agenda de hoje, a gente começa com a introdução à síntese, depois passa para o conceito do repositório como uma orquestra, segue para o processo de 4 etapas, fala sobre a criação do checklist e fecha com os princípios de sucesso. Então, parte 1, introdução à síntese, indo de correções isoladas para fluxos padronizados. E isso já levanta uma pergunta gigante. Como a gente evita repetir os mesmos erros de depuração? Olha, a dor de cabeça de configurar um ambiente local é universal. Ninguém merece gastar um tempão, tipo 3 horas, resolvendo incompatibilidade de ferramenta só para conseguir rodar um simples Hello World. A gente está construindo em cima daquela lição de automação e depuração do Git, só que agora o desafio é outro. A gente precisa garantir que aquelas soluções temporárias, sabe aqueles remendos milagrosos que a gente faz de madrugada só para o código compilar? Pois é, eles precisam virar decisões explícitas, que todo mundo possa revisar e ficar bem guardadinhos no controle de versão. É a hora de transformar os nossos achados de depuração em artefatos reais de projeto, para poder compartilhar com a equipe inteira, sem causar um colapso nervoso coletivo. O que nos leva à parte 2, o repositório como uma orquestra. É hora de organizar a equipe. Em vez de olhar para a base de código como se fosse só uma pasta cheia de arquivos jogados, imagina que ela é um conjunto musical em perfeita sincronia. Cada componente tem um papel super importante. Por exemplo, o arquivo de versões das ferramentas da Solana funciona como a partitura. Ele diz para todo mundo exatamente o que tocar. Já os scripts locais, esses são os músicos, afinando os instrumentos e garantindo que o som saia igual em qualquer ambiente. A integração contínua, ou CI, é o maestro. É o CI que testa se a orquestra está no ritmo e já aponta quem está desafinando antes do grande show da entrega. E o arquivo de checklist atua como aquelas anotações de ensaio. Sem essa estrutura toda, a colaboração vira um verdadeiro show de improviso, e não no bom sentido. O objetivo aqui é garantir uma única partitura e a regência atenta do maestro. Avançando para a parte 3, o processo de 4 etapas. Esse é o nosso plano de engenharia. A sequência exata para fazer essa mágica acontecer exige um certo rigor para acabar de vez com a bagunça. Funciona assim. Passo 1. Capturar a correção. Depois de gastar horas caçando aquele bug bizarro, a gente cria um pequeno script que seja reproduzível. Passo 2. Codificar a configuração. É aqui que a gente pega aquele ajuste temporário e transforma numa fonte única da verdade, consolidando as versões que a gente fixou. Passo 3. Validar. A gente adiciona a correção no pipeline de CI com critérios muito claros. Se a validação falhar, nada feito, o código não entra na orquestra. E por fim, passo 4, documentar a entrega, criando entradas atômicas numa checklist. É exatamente assim que um remendo feito às pressas vira um padrão automatizado e super confiável para a equipe inteira usar. O grande X da questão aqui é combater aquele temido conhecimento tribal. Sabe daquelas regrinhas que ninguém nunca fala em voz alta? Aquela improvisação caótica onde a solução só existe na cabeça de quem programou o negócio 6 meses atrás? Pois é, isso é totalmente insustentável. A nossa alternativa segura é confiar em artefatos autoritativos, ou seja, scripts explícitos e pipelines que sejam totalmente reproduzíveis. O foco de qualquer fluxo de trabalho sólido é abandonar aquelas lendas de fogueira sobre como fazer o projeto compilar e passar a usar artefatos reais, testados e automatizados que qualquer pessoa da equipe consiga ler e executar sem sofrer. Chegando na parte 4, criando a checklist. Como garantir uma entrega tranquila? Olha, adotar um layout canônico para o repositório muda o jogo da produtividade, de verdade. Com o checklist rodando direitinho, a equipe tem um jeito super prático de integrar pessoas novas sem nenhum atrito. Isso evita que quem acabou de chegar passe dias tentando adivinhar como rodar os testes. A estrutura ideal é simples, um README na raiz apontando direto para os arquivos que importam, o arquivo de versões servindo como a bíblia absoluta para a cadeia de ferramentas, uma pastinha só para scripts de execução local que sejam padronizados e, claro, uma pasta de documentação para entrega e solução de problemas. A gente sempre incentiva muito essa base nos projetos da Forge College, porque além de nivelar o conhecimento de todo mundo, poupa muitas horas de frustração e garante que a equipe inteira saia da mesma linha de largada. Um exemplo incrível de critério de aceitação é esse aqui.
A configuração local executa pelo script de configuração, a compilação termina com código zero e o trabalho de verificação no CI é aprovado. Isso funciona como uma especificação de engenharia absolutamente rigorosa. Não sobra espaço nenhum para ambiguidade e, principalmente, não tem espaço para aquele famoso "ué, na minha máquina funciona". Quem entrar no projeto depois não vai ter dor de cabeça. O código de saída zero e aquele sinal verde na integração contínua viram os juízes implacáveis que respondem de forma objetiva à pergunta: isso aqui está realmente pronto? E para fechar a parte 5, princípios de sucesso e as nossas lições finais. Basicamente, a gente tem 3 princípios fundamentais que resumem toda essa engenharia e garantem a estabilidade a longo prazo em qualquer projeto colaborativo da Solana. Primeiro, manter uma única fonte da verdade. Isso acaba com o pesadelo de ter várias versões diferentes circulando por aí e quebrando o código do nada. Segundo, tornar a automação explícita e reversível. A ideia é usar scripts simples que disparam os mesmos comandos, não importa se é no laptop de quem está desenvolvendo ou no servidor de CI. E terceiro, documentar as correções como itens atômicos no checklist. Assim, a gente garante que para cada erro maluco que aparecer, exista uma solução exata e documentada. Ter essa disciplina faz com que a energia da equipe seja gasta criando soluções incríveis na Web3 e não brigando com variáveis de ambiente rebeldes da semana passada, né? Então, para encerrar nossa análise, fica uma provocação bem importante. Aquelas soluções brilhantes que estão rodando perfeitamente num ambiente local super isolado, elas já estão realmente afinadas para a orquestra inteira tocar em sincronia? Manter essa dúvida na cabeça e não perder esse rigor é exatamente o que transforma projetos frágeis em grandes sucessos no ecossistema Web3. Guardem bem isso enquanto a gente se prepara para o próximo passo sobre as fundações dos projetos colaborativos na Solana. Foi ótimo ter a companhia de todo mundo nessa nossa explicação de hoje. E claro, para continuar dominando as ferramentas e as frentes mais empolgantes do desenvolvimento descentralizado, não deixem de acessar Forge College. Um grande abraço e até a próxima!